Grande dia, vamos comemorar, é para comemorar de pé, porque hoje acabou, finalmente acabou. Sérgio Moro é um juiz ladrão. Quem diz isso não sou eu, Thiago dos Reis, quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal. Hoje o Supremo Tribunal Federal, eu nem sei qual vai ser o resultado final, mas acabou de formar maioria para que a suspeição do Sérgio Moro, ou seja, aquele julgamento na segunda turma que decidiu que o Sérgio Moro foi um juiz ladrão, continue valendo. E não cabe mais recurso, acabou, então está decidido. 1. Lula tem seus direitos políticos restabelecidos. 2. Sérgio Moro é um juiz ladrão. Vamos repetir, olha, é para comemorar, eu lembro, aqui no Plantão Brasil, 1 ano e meio atrás, quando o Lula ainda estava preso, os comentários: Thiago, Lula nunca vai ser solto, Thiago, Bolsonaro presidente, STF roubando contra o Lula, olha, vai dar tudo errado. Não, olha só, deu tudo certo, o Lula foi solto. Aí falavam: não, Thiago, não vão deixar o Lula disputar a eleição, não vão restabelecer os direitos políticos dele. Olha só, conseguimos, ganhamos, uma vitória atrás da outra. Os últimos 6, 7 meses, olha, são só vitórias, o STF mudou. Parou o golpismo do STF e aí começaram a vir as vitórias, então, ó, grande dia. Pra quem não sabe, isso é uma mimosa, que é metade suco de laranja e metade espumante, ou a proporção que você quiser. Vamos bebemorar que hoje, ó, não é sexta-feira, mas sextou. Que decisão boa, eu vou falar disso, mas antes um segundinho. Se desde o começo você já sabia que Sérgio Moro era um juiz ladrão, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Se você foi enganado pelo Moro um tempo, mas depois mudou de opinião, então também se inscreve no canal e curte o vídeo, que aqui, ó, todos os dias a gente denunciou tanto o Moro como o Bolsonaro, que o Moro ajudou a eleger, e os crimes da extrema-direita. E ó, a gente lutou por Lula livre aqui todos os dias em que ele esteve preso. Tinha vídeo sobre o Lula, tinha vídeo sobre a Vaza Jato, sobre os crimes do Moro, tudo isso aqui no Plantão Brasil. E ó, quem quiser ajudar a oposição ao Bolsonaro, ao Moro, quem quiser ajudar Lula 2022, se inscreve no canal, que aqui a gente já começou com a onda vermelha. E ó, já começamos nas ruas também, ó. Nosso carro de som rodou hoje em João Pessoa. Eu nem sabia que ia rodar. Rodou hoje em João Pessoa nosso carro de som, denunciando lá os crimes do Bolsonaro. Tava cheio, rodou do centro de João Pessoa até um outro bairro. Eu não conheço os locais, aí me falam os bairros, não fica na minha cabeça. É muita coisa para eu lembrar, já tenho que lembrar o conteúdo do vídeo, né? Mas enfim, rodou hoje de manhã em João Pessoa, amanhã rodará em 4 cidades do interior de São Paulo. Estamos fechando também Fortaleza, Garanhuns, e tem mais uma cidade aí para ser fechada, fora as outras que às vezes do nada aparece alguém oferecendo, a gente fala, vamos lá, e aí conseguimos rodar em outras cidades. Então vamos manter a meta de 10 cidades por semana rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele se recusou a comprar vacinas que salvariam a população, denunciando o desastre econômico que o Bolsonaro gerou com inflação, desemprego, indústria saindo do Brasil, e denunciando também o Sérgio Moro. Um dos nossos spots diz, extra, Sérgio Moro é um juiz ladrão, porque hoje está confirmadíssimo. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e apoie-se. Para quem quiser ajudar, faz um Pix ou Seja Membro, mas se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar o vídeo também é muito importante. Vamos falar agora sobre o julgamento. O julgamento de hoje, o STF não estava decidindo a suspeição do Moro em si, o Moro foi suspeito ou não, isso já foi decidido. O Sérgio Moro é um juiz ladrão já desde algumas semanas atrás. Só que o STF estava decidindo o seguinte: a decisão de ontem, do dia 8 de março do Fachin, que ontem o STF referendou, semana passada o STF referendou, eu tô louco no tempo, dizia o quê? Dizia que o Lula, os processos do Lula iriam todos ser para outra justiça, não ficariam em Curitiba, e as ações do Sérgio Moro estariam todas anuladas, as ações da Justiça de Curitiba estariam todas anuladas, ou seja, as condenações do Lula foram anuladas. Isso o STF já referendou. O que faltava era o seguinte: a decisão do Fachin dizia no finalzinho, no meio pro finalzinho, tinha um parágrafo que dizia, olha, portanto, todos os recursos à defesa do Lula nesses processos todos perdem o objeto. São 14 recursos do Lula. E aí eles perdem objeto. Perde objeto quer dizer o seguinte: você está num recurso naquele processo contra o juiz Sérgio Moro, mas o Moro não vai mais ser juiz do processo, a condenação já foi anulada, já foi tudo anulado. O que você quer de recurso contra o Moro nesse processo se ele nem é mais o juiz?
se você nem está mais condenado? Esse era o argumento do Fachin. E aí começou hoje a votação e o Fachin começou já partindo para o ataque, fazendo o que os lavajatistas, o que o Merval Pereira da Globo está desesperado. O Merval, quem não sabe, nas conversas da Vaza Jato, apareceu que o Merval teve conversas com o Deltan Dallagnol. O Dallagnol foi procurar o Merval e ficaram amigos. Por isso que ele estava desesperado quanto à suspeição do Moro. Aí o Fachin falou, não, perdoa o objeto. Eu falei, mesmo sendo uma decisão monocrática, que foi ele, Fachin, que tomou a decisão sozinho, dizendo que os recursos do Lula não valeriam mais. Ou seja, a suspeição do Moro não poderia ter sido julgada. Aí ele falou isso, falou que perdeu o objeto, tentou. Não deu certo. Só para te adiantar, o Barroso votou junto com o Fachin. O Barroso citou a Bíblia. O Barroso citou... Olha, ele citou filósofos, citou a Bíblia, citou um monte de coisa. Parecia o Cássio Nunes votando, só que o Cássio Nunes votou a favor do Lula. Pela primeira vez, acho que o Cássio Nunes está mudando. Ele votou agora a favor do Lula. E o Barroso citou um monte de coisa, nada com nada, foi um voto pior ainda que o do Fachin, mas aí 6 votos a favor do Lula. Inclusive, quando eu fiz as contas aqui, hoje de manhã eu fiz um vídeo e eu falei, olha, deve ser 6-5 a favor do Lula, porque deveria ser 6-4, ou 7-4 ou 8-3. Mas a Rosa Weber, sempre que é com o Sérgio Moro, ela vota a favor dele. E o Cássio Nunes, quando é com o Lula, ele vota contra o Lula. Então deve ser 6-5 a favor do Lula. O que acontece é o seguinte, eu nem vi como votou a Rosa Weber, mas deu o primeiro voto Fachin, aí segundo voto 1-1, Gilmar Mendes, aí chegou o Cássio Nunes, eu falei, vai ficar 2-1. Só que 2-1 pro Lula. O Cássio Nunes votou a favor do Lula. Bem curtinho, votou em menos de 10 minutos, votou a favor do Lula. Aí, Alexandre de Moraes, Lula, aí desandou a maionese pro Sérgio Moro. Eu só esperei a confirmação pra vir aqui fazer o vídeo, porque, não precisava. Eu nem precisava esperar, porque já tava, quando o Cássio Nunes votou a favor do Lula, já tava sacramentado, não tinha mais nenhuma chance. Porque mesmo se a Carmen Lúcia ou algum outro mudasse o voto, ainda tinha uma margem boa para o 6-5 até 7-4. Aí desandou completamente para o Sérgio Moro. Os lavajatistas estão desesperados. Qual foi o argumento do Gilmar Mendes? O Alexandre de Moraes teve um argumento até diferente dos argumentos que eu escutei, que é um argumento muito bom, que eu concordo 100% com o argumento do Alexandre de Moraes. O do Gilmar Mendes é um argumento sobre o STF. Foi o seguinte, ele falou o que eu falei aqui no vídeo de manhã. Isso já foi decidido. Primeiro, a segunda turma votou se votaria isso. E votou que sim. Aí depois a segunda turma votou a suspeição e está decidido, não tem por que trazer isso. O Gilmar Mendes até falou, olha, isso não é digno, isso não é legal o que você está fazendo. Ele falou legal, como dizem os jovens, isso não é legal. Ele está num lugar que só tem juristas, quando ele fala que alguma coisa não é legal, todo mundo vai entender que é ilegal. Ele falou, não, como dizem os jovens, não é legal isso que você está fazendo, Fachin. Não é. Não deveria estar sendo feito isso, o plenário não deveria estar votando isso. E vamos falar a verdade, por causa do Fachin, o STF, o Supremo Tribunal Federal, a corte mais importante do Brasil, perdeu um dia de trabalho. Porque eles não deveriam estar discutindo isso. Essa é a grande verdade, mas o lavajatismo, se chama isso de jus esperneandi, quando está esperneando, já perdeu toda, vamos espernear para ver se ganha. Não deu certo pro Moro, não deu certo. E aí, o Alexandre de Moraes, quando ele deu o voto que fez 3-1, ele deu um argumento diferente do argumento de Gilmar Mendes, que é o argumento que eu usei aqui, que todo mundo está falando. O Alexandre de Moraes, ele falou, olha, tem uma coisa bem óbvia até, ele falou, o fato de uma vara, no caso a vara de Curitiba, ser incompetente para julgar, tá ok, a vara de Curitiba era incompetente, que a decisão do Fachin dizia. O Sérgio Moro era incompetente para julgar o Lula, não questão de, sou incompetente. Não, questão de o seguinte, esse processo competia a uma vara que o STF agora votou, que é a do Distrito Federal. Quer dizer, a Justiça do Distrito Federal é que tem competência para julgar o caso do Lula. Qualquer outra no Brasil não poderia ser lá por conta dos fatos do processo. Tem que ser naquela justiça. Você não pode julgar alguém onde você bem entender. Nossa, eu tenho um juiz amigo lá no Acre, então eu vou julgar o meu processo. Pode julgar o meu processo no Acre? Não, o fato aconteceu, sei lá, em Manaus, você tem que julgar na justiça aqui do Amazonas. Então não pode ir para o estado vizinho, não pode. Assim como os fatos, de acordo com a decisão do STF de hoje. Eu não concordo, para mim deveria ser na justiça de São Paulo, mas
o STF decidiu que deveriam ser no Distrito Federal, então não poderiam ser em Curitiba. Isso quer dizer que o Moro era incompetente. O Alexandre de Moraes diz: a suspeição, a parcialidade do juiz se sobrepõe à competência dele. Não interessa se a vara de Curitiba era incompetente para julgar o Lula, então o processo todo é anulado e vai para Brasília. Tá, mas o fato do Sérgio Moro ter sido um juiz parcial está muito acima do fato dele ser incompetente. O fato dele ser incompetente é só a cereja do bolo de todas as irregularidades. O fato dele ser juiz parcial, inclusive tem interferência na incompetência, porque a parcialidade do Moro foi o que fez ele querer o processo do Lula. O argumento perfeito do Alexandre de Moraes, que tá, Alexandre de Moraes começou naqueles tempos golpistas, ele era um dos piores da tropa de choque do Temer. Eu lembro, estava vendo nessa semana uns memes antigos que eu fazia, quando eu ainda fazia os memes da página do Plantão Brasil no Facebook, que tem mais de 1 milhão de seguidores, e aí vários contra o Gilmar Mendes, contra o Alexandre de Moraes, mostrando a hipocrisia deles em várias decisões, mas agora não, agora é só comemorar que o Gilmar Mendes virou o cara mais sensato do mundo. O Alexandre de Moraes, assim, virou assim, o suprassumo da sensatez. Quem diria? Então, é para comemorar, tudo vai dar certo, a onda vermelha tá chegando, ano que vem tem eleição, tem a esquerda agora, a gente tem que tentar uma maioria no Congresso, porque a gente vê o que o Congresso Nacional faz, tanto o Senado como a Câmara, e o que eles fazem? Eles aprovam leis que são péssimas para a população. O Congresso aprovou que os empresários bolsonaristas podiam comprar vacina, aprovaram a urgência na privatização dos Correios, querem aprovar reformas. Se tiver uma maioria de esquerda, nada disso passa. Então agora é todos em torno de Lula que deve ser o candidato e todos para que a esquerda consiga o máximo de deputados possível. Hoje são 59 deputados do PT, se eu não me engano, e 10 do PSOL. Imagina se fosse o dobro. Imagina se em vez de 69 deputados de esquerda, que são PT e PSOL, eu não estou contando o PCdoB, mas o PCdoB é 99% esquerda, tem outros partidos também que são metade esquerda, como o PDT, mas imagina se esses partidos tivessem na sua ala de esquerda o dobro de parlamentares. Aí o Lula vai governar, vai ser fácil para o Lula governar se ele tiver uma maioria. Então vamos com a onda vermelha, vai dar tudo certo. Eu vejo pessoas pessimistas, mas calma, muita calma. O Bolsonaro vai pagar pelos seus crimes. A parte do Lula, que era a parte mais importante, que é o que? A esquerda tem um candidato forte, um candidato que já mostrou o que pode fazer, que já levou o Brasil a tirar 38 milhões de pessoas da miséria, 40 milhões de pessoas da pobreza, levou o Brasil a ser a 5ª maior economia do mundo. Ele pode ser candidato. Esse é o principal. E eu lembro aqui como a gente lutava no Plantão Brasil, eu aqui na frente da câmera e vocês aí comentando, para que a suspeição do Moro fosse pautada. Finalmente foi, então ganhamos. É uma vitória definitiva, não tem mais o que fazer, acabou, ganhamos. Grande dia, é para memorar. E lá em João Pessoa tá o nosso carro de som, olha só. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. 1 ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não comprar vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com o grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país é crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos. Tá aqui, rodou hoje em João Pessoa. Amanhã estaremos no interior de São Paulo e estamos tentando aí já para amanhã também, ou no máximo sábado, Garanhuns, Fortaleza, e tem outras cidades aí que a gente está negociando. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário, Pix, PicPay, apoie-se. E hoje eu quero ver todo mundo feliz. Falou!